de Deus Filho se tornou. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho dizendo: eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho, este é o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu disse: eis que vem o Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Irmãos e irmãs, depois de vivenciarmos o tempo litúrgico do Natal, a partir de hoje faremos o itinerário do tempo comum até a quarta-feira de cinzas, onde iniciaremos a quaresma. E o evangelho que nós acabamos de ouvir está em consonância com o evangelho do domingo passado, quando nós celebrávamos o batismo de Jesus. Durante este ano litúrgico, nós estamos sendo acompanhados pelo evangelista Mateus. Mas o evangelho de hoje é segundo João. Por quê? Porque este trecho pertence ao início do evangelho de João, no tempo das manifestações de Jesus. Por que é importante nós contextualizarmos? Porque no evangelho de João, João Batista, aparece como testemunha. Ele não ocupa o centro. Pelo contrário, ele aponta sempre para aquele que é maior do que João, ou seja, Jesus. Nós vamos fazer a leitura do evangelho de hoje sob a chave do testemunho, de quem faz a experiência e é capaz de anunciar um outro que é maior do que si. Logo, o objetivo do evangelista João não é apresentar-nos uma biografia de João Batista, mas o evangelho de João quer nos apresentar a identidade de Jesus e a forma como Deus se dá a conhecer através dele. E é por isso que no evangelho de hoje nós temos 3 títulos de Jesus. O primeiro título, Cordeiro de Deus. O segundo título, aquele que batiza com o Espírito Santo. E o terceiro título, o Filho de Deus. O foco do evangelho não é João Batista, não é a sua história, mas o foco do evangelho é nos mostrar a identidade de Jesus. Esta é uma breve introdução para que agora nós possamos voltar ao texto. Se você tem o evangelho em mãos,
eu te convido a tomar os versículos 29, 30 e 31. Nós vamos dividir o texto em duas partes, para melhor compreensão. Logo, a primeira parte, versículos 29, 30 e 31. Encontraram aí no folheto? Vamos juntos? Naquele tempo, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: Depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. paremos aqui. Qual é o primeiro título que João dá a Jesus no evangelho de hoje? Prestar atenção? Qual é o primeiro título? Cordeiro? Tem alguma parte da missa que a gente ouve esta fórmula do evangelho? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Sim. Daqui a pouco nós vamos repetir este trecho do evangelho dentro da liturgia eucarística. E agora eu quero que você entenda qual é o significado de cordeiro no evangelho. Nós podemos tomar 3 pontos da história bíblica para entender o que é o cordeiro. Em primeiro lugar, o contexto da Páscoa, do Êxodo, quando o cordeiro é sacrificado, as casas são assinaladas com o sangue do cordeiro e o povo passa a pé enxuto rumo à terra prometida. O cordeiro como sinal da libertação, da passagem da morte para a passagem para a vida. O segundo ponto é o cordeiro como servo sofredor. É o inocente que recebe sobre si os pecados da humanidade para que através dele a humanidade fosse redimida dos seus pecados. A visão que Isaías nos apresenta de quem é Jesus. Então, que tipo de cordeiro ele também é? O servo sofredor. E o terceiro ponto diz respeito ao culto, à expiação, ou seja, o cordeiro é oferecido em favor do povo. É uma linguagem sacrificial. E quando nós encontramos esta linguagem no ápice da história da salvação? Na cruz de Cristo, porque ele, como um cordeiro, foi levado ao matadouro, ou seja, doou a sua vida, derramou o seu sangue para que nós fôssemos resgatados do nosso pecado. Então, logo, todas as vezes que você ouvir na missa esta fórmula, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, você precisa entender que tipo de cordeiro é Jesus. E este cordeiro, ele tem uma missão, que é tirar o pecado do mundo. Vocês perceberam que a expressão está no singular? Muitos dizem no plural, está errado. Eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Está errado. A expressão é no singular. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que significa tirar? Significa levar, significa tomar sobre si, significa carregar para fazer desaparecer. E a expressão está no singular porque pecado do mundo diz respeito ao conjunto dos pecados do mundo em toda a sua extensão e com todas as suas implicações. O que quer dizer o pecado do mundo?
que o modo como Jesus salva a humanidade é capaz de alcançar todas as estruturas e todas as extensões daquilo que pode nos levar ao mal. Ou seja, a força de Jesus é maior do que a força do pecado. Por maior que seja o pecado, ele nunca terá a força de vencer Jesus. E eu quero trazer esse conteúdo para a nossa realidade, porque às vezes tem situações que a gente enfrenta na vida, no que diz respeito ao pecado, que muitos pensam: esse pecado é mais forte do que eu, esta fragilidade é mais forte, esta minha debilidade eu tento, mas ela sempre me vence. E de repente a pessoa vai se entregando ao seu pecado, ao seu vício, à sua fragilidade, tendo esta concepção que o pecado é mais forte do que a pessoa. Quando o pecado pode ser mais forte do que nós? Quando nós nos distanciamos de Jesus, porque Ele é por excelência o forte. É Ele o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, diante das nossas fraquezas, a quem nós devemos buscar? Jesus, para que a força dele vença em nós o que é fraco. E hoje você é convidado a fazer esta experiência de não desistir diante do seu pecado, mas pedir ao Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que possa também estar com você para tirar o pecado que de repente domina o seu coração. E nesta experiência que João aponta para Jesus, dizendo que ele é o Cordeiro de Deus, o que isso pode nos chamar a atenção? A humildade de João Batista. Porque quando ele reconhece Jesus como o Cordeiro de Deus, o que João está querendo nos dizer? Que ele não é o centro, mas o centro é Jesus. É a Jesus que aquela multidão deve seguir. É a Jesus que aquela multidão deve escutar. Quando eu cheguei nesta parte do Evangelho, fiquei refletindo. Hoje nós estamos num contexto onde os grandes pregadores e pregadoras, homens e mulheres, que anunciam o Evangelho, sejam eles católicos ou não católicos, têm um narcisismo muito grande do seu ministério, onde o foco vai se tornando muito mais a pessoa do que é Jesus. E aí de repente aquela pessoa, pelo seu carisma, pela sua habilidade, pelos seus dons e talentos, é capaz de arrebanhar multidões. Mas significa que esta multidão arrebanhada está sendo educada, como João educou a multidão que estava à sua volta, a escutar a Cristo, a obedecer a Ele? Não seja você idólatra de influencers religiosos, de pregadores religiosos que se colocam como centro, instrumentalizando a palavra e o próprio Cristo. Mas faça uma experiência de acolher o ensinamento de João. O centro não é João, o centro é Jesus. Que na sua vida o centro não seja do seu pregador preferido, do seu padre preferido, do seu influencer digital preferido, mas que na sua vida o centro seja Jesus. Porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha a lucidez do Evangelho. Olha como o Evangelho também toca a nossa realidade e nos permite um caminho de fé no qual nós podemos ser educados pela palavra.
Talvez esse seja o maior desafio para o nosso tempo. Um povo que seja educado pela força da palavra de Deus, pela força do Evangelho. Depois disso, João vai dizer que Jesus já existia, voltando à premissa da relação de quem Ele é Deus, e sendo Deus está com o Pai e com o Espírito Santo desde o princípio. João afirma: eu não o conhecia, para que Ele fosse manifestado a Israel. O que esta expressão tem a nos dizer? Quando João diz eu não o conhecia, mostra que a fé não nasce das preferências pessoais, mas da revelação. João, ele é conduzido por uma missão e por um sinal dado por Deus. Aqui está uma correção para a nossa época, no mundo em que tudo gira em torno da opinião. O Evangelho diz: Cristo se manifesta. Logo, Ele não é produto de projeções religiosas do que os outros me dizem sobre Ele. O caminho de João foi de uma experiência profunda com a pessoa de Jesus. E nós também somos convidados a esta experiência profunda com a pessoa de Jesus. A lucidez do Evangelho deve também nos tocar. Agora nós vamos à segunda parte do texto. Tomemos aí os versículos 32 e 33. Encontraram? Vamos lá? E João deu testemunho, dizendo: eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Paremos aqui. Nesta segunda parte do texto, João Batista quer nos apresentar que o Espírito Santo não visitou Jesus de maneira esporádica lá na hora do seu batismo apenas. João Batista quer nos dizer que o Espírito de Deus está com Jesus desde o princípio, desde antes do seu nascimento como pessoa humana, e que no ato do batismo, quando o céu se abre, Evangelho de domingo passado, e o Espírito Santo vem como pomba, é para nos apontar a missão messiânica de Jesus: salvar a humanidade. E como ele é conduzido durante esta missão? Pela ação e pela força do Espírito Santo, que sempre está com ele. E mais uma vez João pontua: o meu batismo é com água. Ele é um batismo que pede a conversão para os pecadores. É um batismo que te coloca nesta esteira. Mas o batismo de Jesus é muito maior do que o meu. Porque o batismo de Jesus, ele é com o Espírito Santo. Enquanto o batismo de João era para chamar a atenção das pessoas, que elas precisavam buscar mais a Deus de coração, o batismo de Jesus conferia à pessoa uma nova vida. Se lembram da homilia do domingo passado? Pela graça do seu batismo, você se tornou filho amado. Pela graça do seu batismo, você se torna uma nova criatura em Cristo Jesus. E mais uma vez, o Evangelho nos aponta para esta realidade do nosso batismo. E eu te pergunto: como você está vivendo o seu batismo? Como você está vivendo a sua vocação cristã? Mas nessa segunda parte, eu quero me deter num verbo que é muito caro, que é muito importante
para o evangelista João, o evangelista que escreveu o evangelho que hoje nós estamos meditando. Então vocês precisam entender que aqui eu estou falando de dois João. Um João é o evangelista que escreveu o evangelho, e o outro João é o Batista, aquele que batizou Jesus. Para que vocês não confundam os João, viu, gente? O evangelista João, ele traz um verbo que se repete por várias vezes em todo o seu evangelho. E sabe qual é esse verbo? Permanecer. Quem sabe em casa você se arrisca fazer este exercício: ler todo o evangelho segundo João e ao longo da sua leitura sublinhar todas as vezes que aparece o verbo permanecer. O que significa permanecer no evangelho que hoje nós estamos meditando? Significa uma relação íntima e profunda que ninguém pode me tirar, que ninguém pode me roubar, que ninguém pode me privar de experimentá-la. Nós somos convidados pelo evangelho de hoje para permanecermos no Senhor. E eu quero fazer aqui um desabafo com vocês de uma preocupação que eu tenho como pároco desta paróquia. Já trouxe esta realidade, acho que umas 2 vezes, para o conselho paroquial. O que me preocupa em Senador Canedo? Nós temos muitos católicos de temporada. Já ouviu essa expressão? Católico de temporada? Vem na época do Natal, depois some. Aí começa a quaresma, aparece. Terminou a Semana Santa, some. Começa a festa de Nossa Senhora Auxiliadora, aparece. Terminou a festa de Auxiliadora, some. Quando chega no Natal, aparece. Isso me preocupa muito em Senador Canedo, porque nós temos muitos cristãos católicos de temporada. E por que eu quero trazer esta preocupação como padre para vocês? Para que você não seja um católico de temporada, mas para que você possa permanecer no Senhor. O que quer nos dizer este verbo do evangelista João? Que nós precisamos de uma relação íntima e profunda com o Senhor, no qual nós não conseguimos viver sem Ele. Não conseguimos ficar um domingo sem escutar a sua palavra. Não conseguimos ficar um domingo sem receber a Eucaristia, o seu corpo e o seu sangue. É necessário permanecer no Senhor. Em tempos de uma sociedade líquida, transitória e que muda a todo momento, nós corremos o risco também de uma fé de momento, de uma espiritualidade de momento. E o evangelho de hoje me convida a permanecer no Senhor, a não ser apenas no momento da necessidade, no momento da festa litúrgica, no momento em que eu tenho algum interesse religioso, mas que nós sejamos capazes de permanecermos no Senhor. Isso pede de nós um enraizamento, um princípio motor que é capaz de tocar a nossa vida, a nossa existência, para que nós sempre estejamos com o Senhor e que nada possa nos separar dele. Eu visitei uma senhora muito piedosa aqui da paróquia, e agora ela já está bem debilitada pela questão da saúde. E antes de terminar a visita lá na casa dela, ela quis que eu fosse no quarto para abençoar o oratório que ela tem lá, com algumas imagens, o lugar da casa onde ela tira para a oração. E quando eu terminei a oração, ela me disse: padre, eu preciso te falar uma coisa. E aí eu disse a ela: então fale. Ela me falou: padre,
eu estou muito fraca das pernas. E sabe o que entristece muito meu coração? É porque agora eu não dou conta mais de ajoelhar, nem aqui em casa e nem lá na igreja. E ela começou a chorar. E aquilo me comoveu tanto, porque eu fiquei pensando, quantas pessoas têm condições de ajoelhar e não ajoelham? E aquela senhora, que já pelo peso da idade e da fragilidade da doença, sente muito em não poder se ajoelhar. Por que eu quero trazer este testemunho tão simples, mas que ao menos a mim foi tão forte? Porque aqui está o fruto de uma fé que permanece no Senhor. De uma fé que permanece no Senhor. Então é necessário que na missa de hoje, que no Evangelho de hoje, nós sejamos iluminados pela força do Evangelho, para que nós não sejamos católicos de temporada, mas que nós permaneçamos no Senhor. Vamos ao último versículo para a gente fechar a nossa reflexão. Versículo 34. Leiamos juntos. Eu vi e dou testemunho. Este é o Filho de Deus. Este é o Filho de Deus. O Filho de Deus. Aqui nós temos o ápice do texto. João não vende uma ideia, mas ele testemunha uma experiência que ele viveu com Jesus. Isso significa ser testemunha. É transmitir ao outro uma experiência que eu fiz. Se tem um acidente de trânsito, você só pode ser testemunha nele se você estiver naquele momento. Assim também é a vida de fé. Eu só posso testemunhar se por primeiro eu experimento. E João agora é testemunha por quê? Porque experimentou quem é Jesus. E qual é a voz no texto do batismo do domingo passado do Pai que nos apresenta Jesus? Este é o meu filho amado. E hoje, como que João Batista encerra o Evangelho? Este é o Filho de Deus. Então, em Jesus nós podemos fazer a experiência de Deus, para que nele nós também nos tornemos filhos do Filho. Que este segundo domingo do tempo comum possa te ajudar a colocar Jesus no centro. Que a expressão eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo possa educar o nosso olhar como discípulo a reconhecer quem é Jesus e a segui-lo todos os dias da nossa vida. Quando você for repetir esta expressão, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, repita entendendo o que você está dizendo. Por isso eu quis trazer esta catequese na homilia de hoje, para que vocês possam entender esta expressão e ao entendê-la, possa vivê-la na sua identidade primária. Reconhecer quem é Jesus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.